Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master. Dá um quentinho no coração. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui os melhores planos de saúde disponíveis no mercado. É só você entrar em contato pelo telefone 3520-6100 que nós temos uma equipe toda esperando pela sua ligação para te explicar todos os benefícios de ser um cliente Unimed Erechim. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Na hora de cuidar da sua saúde, o Master te dá uma mãozinha com diversos produtos da melhor qualidade. E agora, uma novidade no Master. O Master é importador de vinhos de todos os países. Então, são mais de 60 rótulos à sua disposição. Passa do Master conhecer um pouquinho deste universo maravilhoso do vinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde dos olhos e o nosso convidado é o Dr. Jefferson Schizipek, que está num novo endereço, um espaço moderno, remodelado, para te atender, para te receber com todo o conforto e atenção que você merece. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo espaço, então é um prazer estar aqui para conversar um pouquinho da saúde dos olhos, né? E já apresentar o nosso novo espaço, né? Um espaço novo que a gente vai cuidar muito bem da saúde de cada um de vocês e estou esperando desde já que conheçam. Estamos ali no Centro Clínico do Hospital de Caridade e, claro, vamos agora conversar um pouquinho sobre o mais precioso bem que temos, que é a visão, os olhos. É verdade, doutora. A gente só dá importância para a visão quando começa a sentir alguma deficiência. E às vezes essa deficiência demora um pouquinho porque a gente não busca um atendimento especializado, uma ajuda de um profissional. No seu consultório, qualquer problema de visão pode ser solucionado? Então, a saúde dos olhos é composta por várias pequenas especialidades, mas com certeza no nosso espaço estaremos aptos a realizar todos os diagnósticos e possíveis tratamentos da saúde ocular, né? Desde os mais simples, no sentido da parte de óculos, até procedimentos um pouquinho mais avançados como cirurgias oculares, né? Com certeza. Hoje, doutor, ninguém mais quer saber de usar óculos, né? As lentes de contato, elas dominaram o cenário. É muito mais fácil de se arrumar, de se maquiar, principalmente nós mulheres e os homens também, que cuidam bastante da vaidade. A lente de contato hoje é super utilizada e para quem ainda não pode fazer a cirurgia, é super recomendada. Com certeza, Sandra. Eu sou um fã das lentes de contato, eu uso lentes de contato desde os meus 12 anos de idade, não vou te contar quanto tempo já faço uso, mas cada dia mais as lentes de contato elas são modernas, são descartáveis e temos lentes de descarte, inclusive diários, né? Para aquela pessoa que usa só num evento, como tu mesmo comentou, pode ser usada para aquele evento e depois da festa, enfim, ou do evento, esse pode ser eliminada. Ou para quem usa todos os dias, existem outras opções também de qualidade, com preços acessíveis, que hoje em dia, às vezes, as pessoas têm um pouquinho de dúvidas, que isso possa custar um pouquinho a mais, mas com certeza, com uma boa qualidade de visão, né, e um conforto excepcional, a grande maioria das pessoas podem sim usar lentes de contato. E estão convidados a gente fazer um teste quando precisarem. É verdade. E hoje
melhorou-se muito a qualidade das lentes de contato. Eu também usei lente de contato alguns anos atrás, e na minha época eu usava uma lente dura, que causava um pouco de irritação até às vezes no olho. Hoje isso já não acontece mais, as lentes são muito confortáveis. A maior parte das pessoas sim pode utilizar lentes confortáveis, mas é importante que eu fale também que existem as lentes rígidas e algumas patologias exigem que elas sejam utilizadas, né? Uma patologia muito frequente na nossa região é o ceratocone, inclusive estamos no mês de prevenção ao ceratocone, né? E para o tratamento dessa patologia, o mais utilizado são lentes de contato rígidas. E por que isso? O ceratocone nada mais é do que uma deformidade da córnea. Explicando assim, a grosso modo, é como se fosse o vidro do relógio do olho, que não é mais redondinho, fica cônico, fica como se fosse um bico, né? E aí a gente precisa de uma nova superfície. Então, lógico, se a gente colocar uma lente gelatinosa por sobre esse cone, ela vai continuar sendo cone. E quando a gente usa uma lente rígida, então usamos a curvatura da lente rígida e isso a gente corrige a visão. Então, uma pessoa que não enxerga nada ou enxerga muito mal, mesmo com óculos, coloca uma lente rígida e muitas vezes recuperamos totalmente a visão de um paciente com ceratocone. Pois é, já que estamos falando sobre o ceratocone, é bom que as pessoas entendam o que é essa doença e quanto antes o diagnóstico for feito, mais qualidade de vida a pessoa vai ter. Sem dúvidas, porque uma coisa muito simples e banal, o ato de esfregar os olhos pode fazer aumentar ou até mesmo precipitar um ceratocone. Então, quanto antes identificarmos essa situação, antes podemos prevenir uma progressão ou pelo menos fazer com que ela progrida de forma mais branda, né? Então, por isso que é importante. Às vezes, o simples exame oftalmológico, a gente identifica na primeira olhada, digamos assim, essa patologia, né? Então, é realmente importante detectarmos o quanto antes o ceratocone. Verdade. Falando um pouquinho ainda de lentes de contato, ela já foi e continua sendo super utilizada. Hoje existem outras técnicas também, como a cirurgia de refração, que após o período ela pode ser indicada quando o grau estabiliza, né? Então começa com a lente de contato e depois pode fazer a cirurgia na maioria dos casos? Com certeza, Sandra, é possível sim que seja feita a cirurgia. O que precisa-se para fazer o procedimento? Que o grau primeiramente não esteja avançando, o grau tem que estar estável, certo? Então, a partir do grau estabilizado, faça uma avaliação da espessura e curvaturas corneanas e a partir disso, individualmente para cada pessoa se determina se é possível ou não fazer a cirurgia refrativa. Ok, correto. Toxina botulínica também é utilizada na oftalmologia. Em que casos se utiliza? Então, a toxina botulínica, obviamente, o carro-chefe é no tratamento da estética facial e, no meu caso, da estética periocular, na região da testa, dos pezinhos de galinha. Então, isso é digamos assim, o dia a dia da toxina botulínica. Ela é também utilizada e surgiu, por causa disso, no tratamento de estrabismos, do desalinhamento dos olhos, né? Então, lá no início foi utilizado para o tratamento do estrabismo e a partir do tratamento do estrabismo foi-se observado que as linhas de expressão em torno dos olhos elas diminuíam e partindo daí extrapolou-se para o uso na cosmética. Então é uma coisa bem interessante da história da toxina. E falando um pouquinho, doutor, sobre o inverno, essa época aqui que a gente às vezes coça demais o olho, sente o olho muito seco e começa a colocar ali o dedinho, isso pode causar um problema? Na verdade, assim, o inverno tem dois fatores, o próprio clima e também o fato de estarmos em ambientes fechados, com ar-condicionado principalmente, isso resseca muito o ar e o olho seco, um dos principais sintomas realmente é a coceira. Certo? Então, o ato de coçar os olhos, como eu falei, pode desenvolver até, por exemplo, um ceratocone ou uma irritação ocular, um olho vermelho, esse tipo de situação, né? E o ambiente seco, além da coceira, pode gerar o olho vermelho, porque, digamos assim, uma das maiores causas do olho vermelho é a falta de oxigênio na córnea.
Quando a córnea, ela absorve o oxigênio via lágrima. Certo. Se falta lubrificação, o olho acaba ficando vermelho para tentar levar de uma outra forma mais oxigênio, né? Então, por isso que o olho seco gera o olho vermelho. Então, é uma coisa bem interessante. Por isso que aí colírios, por exemplo, lubrificantes, resolvem inclusive a parte do olho vermelho, além de dar muito mais conforto e diminuir a coceira. E aquele olho lacrimejante? Isso é uma coisa que é multifatorial, mas eu posso dizer assim, hoje no inverno, por exemplo, aquele senhorzinho que tem um pouquinho mais de idade, é muito típico, sair no vento frio começa a lacrimejar. Sim. E isso é um sinal de olho seco. O olho interpreta que está faltando lágrima, manda um estímulo para produzir mais lágrima, e aí o sistema de drenagem, eu brinco, o ralo não dá conta e acaba pingando para fora. Então isso que acontece no lacrimejamento. E isso tudo tem solução? Sim, tem solução. O diagnóstico é feito numa conversa e no exame clínico, né? E a grande maioria dos casos de lacrimejamento tem solução. O grande desafio é a gente entender se é um excesso na produção de lágrima ou uma falha na drenagem. E isso os anos de experiência e especialização em vias lacrimais que nos trazem, né? Então, o lacrimejamento, ele é, como eu falei, multifatorial. Então, um bom exame e uma boa conversa para entender os momentos em que ele acontecem são fundamentais para ter certeza da origem desse lacrimejamento. Algumas pessoas nessa época também sentem esse olho irritado com o vento que bate ali, que machuca. Óculos de sol são importantes nesta época do ano também para evitar essa coceira, esse lacrimejamento? Com certeza, Sandra. O óculos de sol é importante em todas as épocas do ano, né? A gente sabe que na nossa região a incidência de luz ultravioleta é muito alta e, além disso, a gente tem uma origem étnica de pessoas de pele clara. E essa pele clara ela é muito suscetível ao desenvolvimento de lesões em torno dos olhos. Inclusive, não só na parte do olho, mas já extrapolando um pouquinho, a parte do óculos de sol protege muito o câncer de pele da região dos olhos, que o câncer de pele da região dos olhos é responsável por 10% de todos os tipos de câncer de pele. Então a gente pensa que não é uma coisa muito comum, mas na nossa região ainda mais. E é natural que as pessoas até se protejam com protetor solar e tudo, mas a área dos olhos é uma área digamos assim, complexa de passar protetor, porque ele derrete e escorre para dentro dos olhos. Sim. E normalmente as pessoas acabam não utilizando. Tá aí mais uma das vantagens de usar o óculos de sol. Isso aí. Você falaste também na questão de colírios, porém, não é o colírio que a gente vai no balcão da farmácia e compra. Exato. Cada caso é um tipo de colírio? Com certeza. É natural que as pessoas procurem a farmácia e solicitem, eu quero algum colírio para lavar o olho ou para passar o desconforto, né? E assim, dos colírios comuns, vamos colocar assim, existem dois tipos, né? Os lubrificantes, que até eu acho, Sandra, que as pessoas podem fazer assim um uso mais tranquilo, né? Mas existem também os colírios vasoconstritores, que são os que o pessoal diz que é para lavar o olho, que é aquele colírio frasquinho azul, né? O que é aquele colírio? Aquele colírio nada mais é que um vasoconstritor. Então, quando a gente pinga ele deixa o olho branquinho. Mas eu acabei de falar que quando o olho está vermelho, porque está faltando oxigenação. E se está faltando oxigenação, porque está faltando lubrificação. Então, quando a gente pinga aquele colírio para deixar o olho branquinho, a gente acaba tirando mais oxigênio da córnea. E isso acaba deixando o olho logo ali na frente mais desconfortável. Então, não causa um problema maior, mas acaba causando uma relação de dependência desse colírio. Então, a cada pouquinho essa pessoa vai ter que usar mais esse colírio do frasco azul para manter o olho branco, né? Porque ele dá um efeito rebote, que a gente chama, uma vasoconstrição. É uma vasodilatação, digamos, na sequência. Então, sentiu qualquer desconforto, ainda o melhor remédio é procurar quem entende dos nossos olhos e pode nos dar o colírio certo, o óculos certo, a lente de contato certa. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aqueles que forem comprar algum colírio, se valer a dica, procurem lubrificantes e não vasoconstritores, né? Então, pelo menos, isso não vai causar um problema maior que depois seja difícil de consertar.
Ok, muito bem. Nós estamos apresentando o programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master, dá um quentinho no coração. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos conversando um pouquinho sobre a saúde dos nossos olhos. Mas antes eu quero lembrar a todos vocês que sempre é importante a gente fazer um check-up geral. Na hora de realizar os seus exames de imagem, a Santa Mônica Imagem possui os melhores equipamentos que você pode encontrar aqui em Erechim. Então, entre em contato pelo 2107-0500, agenda os seus exames e leva o restinho desse ano aí de forma mais tranquila, sabendo que a sua saúde está em dia. E se tiver qualquer probleminha, a Santa Mônica também possui diversos médicos que podem te ajudar a resolver os seus problemas de saúde. E hoje nós estamos conversando com o Dr. Jefferson Schizipek, que está atendendo em um novo endereço. O consultório ele fica na Rua São Paulo, 466, no centro de Erechim, a Sala Térrea. Então, é só você entrar em contato também pelo telefone do consultório do Dr. Jefferson, que é 3515-0303, agendar a sua consulta e usufruir dos melhores benefícios da oftalmologia aqui em Erechim. E agora a gente vai falar de um assunto que nós mulheres adoramos, que é a questão estética. Chega uma fase da vida que, infelizmente, tudo dá uma caidinha e com os nossos olhos não é diferente. E aí o Dr. Jefferson pode ajudar a melhorar o nosso olhar, né, doutora? Com certeza, Sandra. Essa é a minha subespecialidade. Além de ser médico oftalmologista, médico dos olhos, sou especialista na cirurgia de pálpebras e vias lacrimais. E realmente, no sentido da estética, é uma das cirurgias mais procuradas no mundo. A cirurgia de pálpebras, de olhos. Né? Então, sim, estou à disposição para responder as tuas dúvidas e que com certeza são dúvidas de muitas pessoas aí no nosso dia a dia. Verdade, doutora. A blefaroplastia é indicada a partir de que idade? Não existe idade mínima e nem máxima. No nosso dia a dia já operei pessoas aí com menos de 20 anos e, logicamente, pessoas com uma idade maior, né? Até as vovozinhas aí com mais de 85 anos. O que existe é a indicação, e essa indicação ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm, por exemplo, uma prega palpebral, que seria esse risquinho que temos sobre os olhos, mais baixo, e então isso precipita um excesso de pele mais precoce. Né? Então, por isso que pessoas jovens que não estão satisfeitas com o seu aspecto das pálpebras, dos olhos, têm indicação de uma blefaroplastia. Geralmente aquela pessoa que tem o olho um pouquinho caidinho, ela já tem indicação? Já tem indicação, com certeza, né, Sandra? Então, a indicação normalmente é estética, né? Para esse excesso de pele, ela pode gerar um cansaço com o passar do tempo, uma sensação de peso, mas normalmente é para melhorar a sua autoestima, né? Que normalmente vem, sim, mais com o passar da idade, mas não existe uma regra, com certeza. Esse é um procedimento simples, precisa ser feito no hospital, é feito no consultório, de que forma ele acontece? Então, a blefaroplastia ela é feita de forma ambulatorial, certo? Então, ela não requer internação hospitalar, mas é feito no bloco cirúrgico. Normalmente, a gente utiliza uma anestesia local, mas uma sedação. Né? Então, conto sempre com o médico anestesista para que ele faça uma sedação, para que o paciente tenha conforto, normalmente dá aquela cochilada, né? E quando a pessoa se dá conta, já está pronta na sala de recuperação. A blefaroplastia ela demora em torno de 1h30 para se formos operar a parte de cima e de baixo. Né? Então é um procedimento considerado rápido, né? E depois, logo do procedimento, ela é liberada para a sua residência, para a sua casa.
Quando você fala na parte baixa para retirar as olheiras, essas bolsas que acabam se formando? Exatamente, Sandra. A parte das bolsas é uma coisa que chama muito a atenção. Incomoda. Incomoda bastante. Então, não só o excesso de pele, mas o de bolsas, isso aí traz um aspecto envelhecido para a pessoa. E sempre que a gente consegue melhorar essa região, a gente tem uma satisfação muito grande das pessoas. Né? A cirurgia em si, ela é um cortezinho que vai ficar alguma marca depois ou some com o decorrer do tempo? Então, não existe cirurgia sem corte. Isso é uma coisa que é importante que todos saibam. Né? O segredo da cirurgia é a gente esconder o corte. Né? Então, nas pálpebras, como é que fazemos? Na pálpebra superior, utilizamos a prega palpebral, que eu acabei de comentar, que é esse risquinho que temos natural. Né? E nas pálpebras inferiores, temos pequenas preguinhas bem rente aos cílios. Então, é bem nessa região que fizemos a incisão. Então, normalmente, ela fica muito pouco perceptível. Como eu comento com as pessoas que operam comigo, eu digo, eu vou saber que foi operada. A pessoa que foi operada vai saber que foi operada. Mas, no geral, o público não vai perceber essas incisões. Isso é importante, né? Exatamente, esse é o objetivo. Doutor, essa questão de pele nessa região do olho, tem diferença por etnia, por homem, mulher? Como é que funciona isso? Como é que a gente entende essa fisiologia? Eu acredito que tem sim, por etnia. A questão entre ser homem e mulher até não tem tanta, né? Mas o tipo de pele, sim, varia bastante. Tem pessoas que têm uma pele mais elástica, tem outras pessoas que têm uma pele mais seca, e isso tudo impacta diretamente no planejamento cirúrgico, né? Porque a ideia da cirurgia é, sim, deixar a pessoa mais bonita, mas a gente tem que preservar a saúde do olho, né? Então, por exemplo, uma pele mais elástica, eu posso ser, digamos assim, um pouquinho mais agressivo e tirar um pouco mais de pele do que uma pessoa que tem a pele mais seca, sob risco de eventualmente dar uma retração das pálpebras, que é uma coisa que eventualmente eu me deparo no consultório e é uma coisa complexa de conserto e que gera um desconforto ocular muito grande. Esse procedimento, quer dizer, os procedimentos de estética, geralmente as mulheres procuram fazer no inverno, até por uma questão de temperatura, de tempo mais nublado, enfim. A pálpebra também, ela é mais procurada no inverno? Ela é mais procurada sim no inverno, mas eu gosto de comentar que o melhor do que a época do ano é ter um tempinho para se cuidar. Verdade. Então, se fizermos a cirurgia no inverno, no verão, na primavera, eu sempre comento que para mim e para os olhos não faz muita diferença, né? Mas o cuidado que se tem no pós-operatório, sim. Porque, claro, a temperatura ambiente impacta, eventualmente um dia mais quente a gente vai ter um inchaço um pouquinho maior, até que sim. Mas o que mais impacta mesmo é a parte do frio no local. Então é indicado compressas frias logo após a cirurgia. E isso sim é o que importa para melhorar mais rápido, para ter um menor inchaço, um menor edema no pós-operatório imediato. A temperatura ambiente não muda muito, Sandra. É a questão do cuidado mesmo que o paciente vai ter pós-operatório, que é o resultado final do procedimento, né? Exato. Não adianta o médico dedicar 100% de cuidado e o paciente 50%. Exatamente. E essa é uma cirurgia que, como ela não dói no pós-operatório, raramente a pessoa toma um Tilenol no pós-operatório, então ela rapidamente se sente bem a fazer tudo. Ixi, esse é um problema. E isso é um probleminha porque a gente tem que frisar da importância dos cuidados até ali tirar os pontos e logo mais ali uns 2, 3 dias a mais do que isso. É uma cirurgia só na vida ou precisa fazer retoque no decorrer dos anos? Olha, a certidão continua amarelando conforme vai passando, né? Então, é possível sim que sejam feitos os retoques com o passar do tempo. Mas a durabilidade dela é muito grande. Olha, eu estou há 13 anos aqui operando e posso contar no dedo das mãos quantos eu fiz já retoque. Então, a gente vê que tem realmente uma boa durabilidade essa cirurgia. E essa parte das bolsas aqui, ó, é uma gordura que se forma nessa região, correto, né? Correto, exatamente. Também se faz uma vez só e de repente a pessoa vai levar 10, 12 anos para fazer um retoque? Ou também se ela engordar, se ela emagrecer, vai aparentar no olhar? Então, é importante que a gente entenda o que são essas bolsas. Todos nós nascemos já com essas bolsas de gordura. E elas existem para dar
volume na região dos olhos. Senão a gente teria o olho e o osso, né? Ia ficar uma coisa esteticamente feia. Com o passar do tempo, a gente tem como se fosse uma telinha que segura as bolsas em sua posição, e essa telinha vai ficando mais frágil, e aí a bolsa vai ficando proeminente, né? A gente retira apenas o excesso, para não deixar o olho encovado. Com o passar do tempo, pode até ser que a bolsa volte um pouquinho, mas não mais do mesmo volume, porque elas já existem ali desde que nascemos, né? E a olheira ela é multifatorial, ela depende da bolsa, do excesso de pele, eventualmente de sulcos mais profundos. Então é um tratamento individualizado. Por exemplo, existem pessoas que a gente tem que tirar todas as bolsas. Tem pessoas que a gente tira um pedaço de bolsa e usa um pedaço do restante da bolsa para manter o preenchimento, tentar deixar uma coisa mais harmônica. Então, são vários pequenos detalhes que cada paciente a gente tem que olhar com olhos diferentes. Pois é, mas nós mulheres nunca estamos satisfeitas. Fizemos a pálpebra, melhoramos a região do olho e às vezes o cílio está incomodando. O que se faz nesses casos? Também é da oftalmologia cuidar disso? Com certeza. A gente tem, falando na estética dos cílios, hoje em dia está na moda o prolongamento e esse tipo de procedimento que não causa um problema maior para os olhos, né? Deixa a região mais bonita, né? Temos que cuidar um pouquinho na remoção com aquela cola que eventualmente é utilizada, certo? Mas existe também, que surgiu na oftalmologia, um medicamento que faz crescer cílios, Sandra. Né? Olha só. Exatamente. Existe um colírio para glaucoma, que é uma patologia ocular, que como efeito colateral, ele fazia crescer os cílios. E aí o laboratório utilizou-se desse efeito colateral e isolou o ativo e desenvolveu como uma forma não de pingar nos olhos, mas de passar nos cílios, e ele estimula o crescimento dos cílios. Então eu acho bonito esse sistema de prolongamento dos cílios, mas cílios naturais grandes deixam os olhos mais bonitos ainda. É verdade, dá um charme especial em qualquer momento, né? Sem dúvida. A gente não precisa ficar fazendo aquele retoque lá a cada 20, 30 dias. É verdade. Dr. Jefferson, a gente percebe um crescimento muito grande nessa área também da oftalmologia. Cada vez mais procedimentos mais modernos, menos invasivos, equipamentos que dão mais segurança, mais conforto. Tudo isso, dentro do seu consultório, a gente vai poder conferir a partir de agora. Com certeza. Estamos ainda num processo de adaptação, mas todo o centro de diagnóstico já está praticamente montado e as cirurgias continuarão sendo feitas com o que tem de mais moderno de tecnologia, com certeza. Convênios, também todos os convênios atendendo? Estamos adequando todos os convênios, os principais aí da nossa região, sem dúvida, serão todos atendidos no nosso consultório. Então, muito obrigada por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre a oftalmologia, essa área tão gostosa, né, e que já tem tanta informação e tanta possibilidade de a gente ficar melhor, viver com mais qualidade, mais feliz, porque os nossos olhos, eles são um cartão de visitas, né, e a gente enxergando bem, tendo um olhar bonito, uma pálpebra bem feita, muda tudo, não precisamos de muita maquiagem, né? Apenas esses detalhezinhos que são importantíssimos. Muito obrigada. Muito obrigado pelo espaço e aguardo quem gostaria ou quem quiser conhecer o nosso novo espaço ali no Hospital de Caridade, no Centro Clínico, no andar térreo. Muito obrigado novamente, Sandra, e até a próxima. E sucesso, doutora. Muito obrigado. E a todos vocês, boa noite. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master, dá um quentinho no coração.